Eu creio numa igreja que está sendo gerada no coração de Deus, uma igreja que está sendo alimentada pela palavra de Deus. Eu falo para vocês, né, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não tenho me portado aqui como um pregador, mas eu tenho tentado atuar, exercer o ministério pastoral. Existe o apóstolo, existe o profeta, existe o evangelista, existe o pastor, que é aquele que é aliançado, e existe o mestre. E hoje eu estou exercendo aqui um papel que, para mim, dentro do chamado, dentro da vocação, é a função pastoral. Então eu preciso pastorear uma igreja que não é minha. Isso que é interessante. Tu ter que cuidar daquilo que não é teu, aquilo que tem um dono. E o dono se chama Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo da verdade e da revelação. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos estar ceando aqui. Eu quero compartilhar algo com vocês relacionado à paternidade de Deus. Foi falado aqui sobre terça-feira. Terça-feira nós vamos ter aqui um tempo precioso, ministração para pais e filhos. Alguém é filho aqui? Filho? Só filho? Tá, então os filhos, eles estão convocados. De algum buchinho tu saiu, de alguma barriga tu saiu, então tu é filho, então tu está convocado. Não fica em casa, esquece, é o dia assim, a segunda-feira já te prepara, fica em casa, bacia de pipoca, pega a pantufa, fica em casa. Quarta-feira também, fica em casa. Quinta-feira, nós sabemos, tem o GC. Terça-feira, nós temos o quê? Terça-feira nós temos o quê? Um ensino aqui, gente. As coisas, elas estão muito desorganizadas. Então nós precisamos realinhar a nossa vida mediante o propósito celestial. E o que eu quero falar para vocês aqui é sobre a paternidade de Deus. Porque nos dias de hoje é dia dos pais, então eu vou aproveitar esse momento, dia dos pais, e vou falar aqui sobre paternidade de Deus. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em um ambiente, em um meio, onde tem muitas pessoas que elas se consideram órfãs. Então é um ambiente, e eu estou falando uma questão aqui espiritual. E eu quero que você venha deixar nessa noite, você venha começar a abandonar essa questão da orfandade e venha se posicionar e viver como filho de Deus. Que você venha se posicionar como homem e mulher de Deus, mas a priori nós entendermos que nós somos filhos de Deus. Só que lendo a Bíblia, irmãos, eu começo a ver que existe o que é uma crise muito grande, que é uma crise de identidade nos últimos tempos. A gente vê as pessoas em crise por tudo e por todas as coisas, mas nós vemos também que nós vivemos em meio a uma geração que ela é cercada de pessoas, que elas sabem muitas coisas. Eu sentei essa semana com um jovem, 14 anos, me deu uma aula de tecnologia. Ele falou de coisas que eu nem imaginava que estão acontecendo, que irão acontecer. E ele falou da tecnologia, ele estuda, ele gosta de estudar, é muito entendido. Eu acho até que ele é um pouquinho diferente, assim, ele tem um QI, mas ele é bem mais elevado do que o meu. E eu admirando, vendo ele falando ali, irmãos. Mas havia outras pessoas também com muito conhecimento. Mas no final eu perguntei para ele, com todo esse conhecimento que tu tem, me diz uma coisa. Tu sabe quem tu é em Deus? Me diz uma coisa, me responde. Tu sabe quem tu é em Cristo Jesus? Me diz uma coisa, tu sabe quem tu é mediante o que a palavra de Deus afirma sobre nós? Há pessoas que conhecem, de repente há pessoas aqui nessa noite que conhecem ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, conhecem Ele como Senhor. Há pessoas que de repente estão aqui nessa noite e conhecem Ele como Salvador. Aliás, há pessoas aqui nessa noite que podem conhecer a Ele como o provedor. Jonathan falou agora aqui sobre a avareza de coração, mas pessoas que conhecem Ele como provedor. É Ele que provém tudo para mim, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Mas ainda de repente há pessoas que, pode ser que aconteça, que tem pessoas que estão aqui nessa noite e não conhecem ao Senhor, o Todo-Poderoso,
como Pai. Conhece como Senhor, Salvador, Provedor, mas não o conhece como Pai. Tem uma canção que a gente canta aí sobre és um bom pai. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É possível estar dentro dessas quatro paredes. É possível nós virmos aqui dizendo eu estou indo na igreja. É possível nós dizermos eu sou igreja. E ainda viver uma mentalidade de órfão. É possível. Creia no que eu estou te falando, é possível. Quando a gente eu falo para vocês, eu já falei, eu não sou pregador, eu sou pastor. A minha palavra é sempre para alinhar o teu coração com o coração de Deus. Senão eu iria estar aqui com um outro tipo de linguagem para compartilhar a Bíblia com vocês. Mas dentro de uma questão que a gente faz os aconselhamentos, atende pessoas, eu e os coordenadores, facilitadores também tem alguns que atendem pessoas. A gente começa a perceber, irmãos, que a igreja, ela tem se posicionado, ela tem vindo, as pessoas têm vindo à igreja, mas as pessoas estão com um sentimento de que, qual o sentimento? Um sentimento de orfandade, uma mentalidade de orfandade, porque o órfão ele faz o quê? O órfão ele faz algumas perguntas. Mas pastor, o que o órfão pergunta? O que eu preciso fazer para ser aceito? Isso é pergunta de órfão, irmãos. O filho não, o filho ele tem um comportamento diferente. O filho ele faz a pergunta: como eu posso responder o amor do pai que eu já recebi? De repente você está se identificando aqui, eu estou recém na introdução da mensagem. A cruz de Cristo, irmãos, ela não apenas nos perdoou, a cruz nos trouxe de volta, sabe para qual lugar, para qual ambiente? Para a casa do Pai. Às vezes a gente olha para a cruz e a gente enxerga somente o perdão lá na cruz. E nós não estamos errados, mas também nós temos que ter uma consciência que a cruz, ela nos trouxe de volta para a casa do Pai. Porque às vezes nós estamos sentados aqui, nós vamos ceiar nessa noite, mas nós estamos com um sentimento e com um coração não de filho, um coração de órfão. E aí nós abrimos a nossa Bíblia em Romanos 8,15, você pode abrir aí. Aonde a palavra de Deus, ela diz: porque não recebestes o espírito de declare comigo assim, escravidão. Declare com voz forte de filho de Deus: escravidão. Olha só, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez, uma linguagem, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, declaramos, gritamos, nos expressamos, clamando: Abba, Pai. No original, clamamos: Pai, Paizinho. Quando clamamos Pai, Paizinho, adentramos a um ambiente aonde muitos de nós não vivemos e não somos acostumados a chamar o Pai. Quando enxerga o Pai: oi, Paizinho. Uma palavra de amor, de carinho, de aconchego. Às vezes a gente chamou Pai, e às vezes com desdém, com desprezo. Mas essa palavra no seu original, ela significa Paizinho. Para vocês que estão anotando, eu vi que tem várias pessoas, sempre tem várias pessoas anotando. Quando nós temos um entendimento de que nós temos um Pai, nós começamos a compreender, sabe o que, irmãos? Que o Pai, ele nos dá o quê? Uma identidade. Romanos 8,16, a Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito, há uma conexão, há um alinhamento entre o nosso espírito e o Espírito de Deus testificando, o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, nós não somos órfãos. E se nós somos filhos de Deus,
Nós não somos pouca coisa. Mas às vezes o posicionamento e a mentalidade, ela é de quê? Ela é de órfão. Isso, irmãos, a gente vê aqui que acontece antes do início do ministério do próprio Jesus. Jesus ouviu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Imagina a cena. O Senhor se manifestando e declarando: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho, sabe o quê? Eu tenho prazer. Imagina a cena, sabe? O Senhor se manifestando e dizendo. É que nem nós temos uma expectativa no nosso coração nos dias de hoje. Foi falado lá na cerimônia lá, foi falado hoje pela manhã. Já está descansando, já está com o Senhor. Aí a minha cabeça já, sabe? Aí eu vi o Luciano falando lá um pouquinho, quando ele foi falar para o pessoal, eu já me lembrei do pai do Luciano, e eu disse, ó, já deve estar correndo lá com o pai do Luciano lá. Fiquei pensando, cara, viajei lá na hora. Eu disse, os caras devem estar correndo lá, num lugar muito melhor do que o lugar onde nós estamos hoje. Mas para que isso venha acontecer, para que isso venha a ser estabelecido em nós, nós temos que ter um comportamento e um posicionamento de filho e entender o que aconteceu com Jesus. E isso aconteceu antes do ministério público dele. Porque antes do ministério se manifestar, gente, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Antes da gente querer exercer um ministério, e presta atenção, de repente a gente vai ter que recalcular nossa rota. Vocês já viram que a gente parou com algumas coisas aqui, e eu falo para vocês, tudo que nós fizemos tem um propósito. Paramos com algumas coisas aqui por um propósito. Ah, pastor, mas fiquei chateado porque não teve 2 cultos pela manhã, de repente não vai ter 10 cultos pela manhã. De repente vai voltar o da manhã e nós não vamos ter o da tarde. De repente vamos ter o culto da tarde, da manhã, e não vamos ter o da noite. Eu já falei para vocês que ando aqui, são membros dessa casa, que se a nuvem ela se movimenta, nós precisamos nos movimentar. Se a nuvem para, nós precisamos parar. A única coisa que nós não podemos perder aqui é a nossa essência. E entendermos, continuarmos entendendo que a adoração ela atrai a presença de Deus, e a presença de Deus ela atrai as pessoas. E nós não queremos, nós não podemos, nós não nos damos o direito de perdermos a presença de Deus. Então eu começo a ler aqui o texto e vejo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vejo que a primeira coisa que veio no ministério público de Jesus, a primeira coisa, veio a identidade, irmãos. Depois que é constituída uma identidade, aí vem o ministério. Só que nos dias de hoje está invertido. As pessoas querem exercer o ministério sem identidade. Elas não sabem quem elas são, mas elas têm o conhecimento. Elas leem a Bíblia, elas começam a recitar a Bíblia, elas têm o conhecimento, elas estudam teologia, mas elas não têm, sabe o que é? Elas não têm identidade. E aí elas causam um problema, não é um problema para elas, é um problema no meio da comunidade. E aí você vê esse bando de pastor que está se levantando hoje, sem identidade, pregando um monte de heresia e conduzindo pessoas. Porque o povo, queira ou não queira, o povo é atraído pela sua própria cobiça. Irmãos, é muito fácil nós colocarmos aqui uma tenda e nós falarmos que aqui vai ter a tenda da prosperidade. Fica o Clayson numa ponta, o Jonathan na outra ponta, o Rafael, e vamos pegar o Ivo. E o Ivo, eles ficam segurando a tenda, e aí a gente fala: Davi, tu é o primeiro a passar aqui é a tenda da prosperidade. Vamos fazer uma campanha aqui, 7 dias de campanha de prosperidade. Irmãos, a gente já sabe o que vai acontecer, irmãos. Vai lotar esse prédio, vai faltar lugar. Quem vai me enxergar, vai me ver lá da rua, vai dizer: é o Billy Graham, é avivalista. Não é que o povo é atraído pela sua própria cobiça. Quando se fala sobre aquilo que está no coração dos homens, aquilo que atrai o coração dos homens, os homens eles vêm correndo. Mas eu deixo falar uma coisa para vocês: o nosso entendimento, a gente lê um pouco da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, eu vejo a necessidade da gente fazer 7 semanas do morra-se, entregue-se verdadeiramente a Cristo Jesus, negue-se a si mesmo, para ver se verdadeiramente nós somos igreja. Nós vamos ceiar nessa noite, nós vamos participar junto da mesa do Senhor. Só vem nessa campanha do negue-se a si mesmo quem é filho. Por isso que a gente não consegue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei, eu não faço mais encontro, conferência aqui para pessoas de fora. Eu não faço mais, falei para o Felipe agora. Tem um número grande de pessoas inscritas de fora para conferência Identidade e Propósito. Eu falei, eu não faço mais. Se é para fazer, eu faço uma conferência para os de casa, eu não convido mais.
Não estou falando pastores, eu estou falando abrindo para as pessoas. Se eles quiserem vir, a gente não vai mandar convite, não vai mandar nada. Ah, mas por que, pastor? Porque a preocupação que eu preciso ter é com a igreja local. E a igreja local eu vi, se ele falou aqui, ele é bom na matemática, 30% dos irmãos que eram para estar cultuando conosco não estão, não vão estar. A gente já falou que se tem problema financeiro para nos procurar, que nós vamos te ajudar a arrumar um lote para te carpir. O princípio é o mesmo, o coração é o mesmo. Só que o nosso posicionamento tem que ser de filho. O filho participa, o filho está junto, o filho luta pela mesma causa. Eu falei que se fosse necessário eu pagaria para quem não tivesse condição. Eu disse, eu vou atrás do recurso, eu vou carpir o lote junto contigo, não tem problema. Eu vou ralar junto contigo, mas não fica de fora. Só que o que ele falou hoje, cara, cortou meu coração. Tu falou que amanhã é o último dia, e amanhã é o último dia. Será que nós temos um posicionamento de filhos? Ou será que nós estamos com um coração de órfãos? Olha só. Primeiro veio a identidade, depois veio o ministério. Primeiro você é meu filho, depois agora cumpra a sua missão. Depois que ele fala que ele era filho, aí ele começa a cumprir a missão pela qual Deus tinha para ele. Aquilo que nós fizemos para o Senhor, aquilo que nós nos envolvemos, aquilo que nós fizemos, digamos, para Deus, irmãos, nunca pode ser maior do que aquilo que nós somos diante de Deus. Nunca, nunca. Não inverta os processos, não queime etapa. Sabe por quê? Porque o nosso posicionamento, ele precisa continuar sendo de filho. Mas o inimigo, irmãos, o inimigo sempre tentará atacar a nossa identidade. Mas da onde isso, pastor? Quando Jesus, irmãos, ele foi para o deserto, Satanás começou com o quê? Se tu és filho de Deus. Se tu é filho de Deus, te lança daqui para lá. Se é filho de Deus, transforma essas pedras em maná, em pãozinho para ti. Se sabe? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele não vai vir feio para querer destruir a tua identidade de filho. Ele vem assim, ó. Às vezes ele vem bem delicado. E aí ele chega lá e lança. Pim! Lá na tua mente. E aí quando ele lança a setinha lá na tua mente. Ah, mas tu diz que é filho de Deus. E hoje tu cortou só 20 cortes, Claes. E a tua meta é 25 e tu fala que tu é filho de Deus. Tu está dizendo que é filho. Não, ainda tu vai lá e tu cuida de quê? Tu cuida dos jovens. Tu é filho de Deus. Não, mas tu é filho de Deus. E o teu filho esses dias teve uma virose. Tu é filho de Deus. Claicinho, pensa se tu é filho de Deus verdadeiramente. Eu acho que tu não é. Porque se tu és... E aí nós começamos a nos comportar não como filho, mas como órfão, irmãos. O inimigo tenta colocar dúvida justamente onde o pai, ele já estabeleceu, ele já declarou certeza no teu coração. Aonde você já leu na palavra de Deus, onde você já leu na Bíblia. Porque senão você vai ter que estar andando sempre com bengala, procurando, buscando, tentando achar um pai. Só que o pai, ele vai errar, irmãos. O pai, ele vai falhar. Eu hoje estava lá com meu pai, churrasco maravilhoso, costela, costelão, vamos fazer, tá entendendo? Ele ficou lá, levantou 6 horas da manhã, eu disse, pai, não tem como estar contigo, eu tenho compromissos. Ele disse, não, mas eu levanto, meu filho, eu vou fazer aquele costelão para nós. Então levanta, pai, cedo faz, mas também paga, dá o teu jeito. Filho tem intimidade, sabe, irmãos? Aí ele disse, não, eu tenho um compromisso, passa lá no mercado e compra. Então eu já entendi, então é para mim pagar. Só que no final, irmãos, eu estava falando hoje para os irmãos, no final, aí ele vai lá e eu estou lá escrevendo
eu queria escrever algumas coisas para falar, compartilhar com a igreja hoje. Aí eu vou lá para escrever algumas coisas, estou escrevendo, entrei para dentro do carro. E eles ficaram lá na casa da minha mãe lá. E aí, eles estão lá tudo reunidos e eu olho, sabe quem é que... Irmãos, a churrasqueira era de tijolo. E aí quando eu olho quem? Pegando os tijolos, montando os tijolos. E meu pai, ele tem uma peculiaridade, ele não reclama. E ele foi lá e pegou as coisas. E eu olhei para o lado e eu disse, mas esse velho vai carregar um monte de tijolo. O mimoso do meu cunhado, tô com dor na barriga. Tô enjoado. Eu disse, meu Deus do céu, vai carregar. Eu larguei minhas coisas tudo, eu disse, eu vou lá. Ele disse, não me ajuda, fica aí. Eu fui, irmãos. Eu fui de bom grado, sabe, de amor. Aí começamos a conversar. Mas ele não falou que estava quente os tijolos. E aí, irmãos, eu pego um tijolo e dou uma fritada no dedo e viro e cai um tijolo no dedo. Aí entro lá dentro e falo, dei uma fritada no dedo aqui, senti o dedo, caiu um tijolo, não quebrou nada, não deu problema nenhum, irmãos. Mas quando se tem um pai, precisa se ter relacionamento. Quando se tem um pai, precisa se ter intimidade. E o inimigo, ele tenta sempre colocar dúvida justamente onde o pai havia declarado certeza no teu coração. Você não pode construir a sua identidade, meus irmãos. Nós não podemos construir a nossa identidade. Você não deve construir a sua identidade firmada e baseada no cargo que você tem. Nós aqui cremos não no cargo, nós cremos no encargo. É diferente. Mas você não pode construir a sua identidade porque você tem um cargo, firmada no cargo que você tem, ou no ministério que você exerce. Não, isso aí não é igreja. É sempre tiro no pé aqui, né? Porque eu tento falar a verdade para vocês, porque às vezes eu falar a verdade para vocês dói para nós, como ministério, como igreja. Mas eu preciso continuar sendo pastor, eu preciso continuar sendo transparente. Então não construa a sua identidade sobre um cargo, não construa a sua identidade sobre um ministério, não construa a sua identidade, irmãos, sobre o dinheiro. Se tem dinheiro, irmãos, aleluia. Se não tem dinheiro, meu Deus do céu. Se tem dinheiro, não, sabe? Eu sei quem eu sou em Deus, irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, declara aí, declara. Mas se continua, pensa vier, Ele é Deus. Mas se não, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não, como é que é? Sabe? Eu não adoro. Declara mais uma vez, vamos ver, para o povo escutar. Eu não adoro. Presta atenção aqui, ó. Então eu não vou construir a minha identidade, estruturar a minha identidade em cima de um cargo, ministério ou dinheiro. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, irmãos, independente disso, eu sei quem eu sou em Deus. Nós somos um povo que fomos chamados para comer do melhor da terra, mas às vezes não dá para comer do melhor da terra. Está sendo construído algo para mim poder comer do melhor da terra logo ali na frente, Daniel. Eu estou estruturando algo para poder comer do melhor da terra logo ali na frente. Mas de repente hoje eu não consigo comer do melhor da terra. Mas eu estou tendo, sabe o quê? O que Deus está enviando para mim, Vitor? Deus está enviando a provisão, cara. Só que a gente não olha para a provisão como provisão. E aí a gente perde a nossa identidade de filho. Porque a gente quer comer como o vizinho do lado está comendo. Mas aí a gente vem aqui num culto como esse e a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Tinha que cantar: se vier dinheiro, sabe?
Ele é Deus, mas se não vier dinheiro, Cláudio, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Eu fui lá visitar o Jorge lá, ele falou, o André Prazeres foi fazer uma visita para ele, e o irmão falou lá para ele, que Deus continuava cuidando dele. Ele estava, como é que eu estou aqui? Tanto que Deus está cuidando de ti. Tu viu que tu tem a melhor cama, tu viu que tu tem a melhor cadeira para o teu acompanhante. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, o pai ainda não esqueceu de mim, né, pastor? Tem um Deus que me ama, né? O bom pai, ele me ama, né? E aí nós começamos a desenrolar uma conversa ali, irmãos, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. E aí eu entendi que se Deus curasse ele estaria bem. Mas se não curasse, ele também estaria bem. Mas como é que está o nosso coração? Nós temos a nossa identidade bem definida? Nós somos filhos ou nós somos órfãos? Não construa sua identidade mediante as aparências, por favor, não construa. Eu estava falando hoje, a gente já, agora é tudo com leitor facial. Alguém já ouviu falar sobre leitor facial? Leitor facial, chega ali, pip, abriu, tá entendendo? E aí tu faz o quê? Nós temos aqui, o nosso portão agora não está abrindo mais, irmãos. Às vezes ele não abre, porque tu tem que mandar uma foto lá para te apertar o botão lá. E aí quando vê o pessoal, tu só passa o teu rosto lá, ele abre o portão, se tu está cadastrado, se tu é alguém que tem autorização para entrar. A porta ali do fundo, se tu tem o teu rosto cadastrado, tu vai entrar para dentro da cozinha. Aí o que acontece, irmãos? Aí o pessoal manda uma foto, a gente olha, não, mas esse aqui eu não conheço. Imagina o leitor, nem o leitor digital ele conhece. Sabe o que está acontecendo? O pessoal está mais preocupado com a aparência do que com a essência. Tu quer uma caneta, irmão? Tá precisando de caneta? Tô vendo que tu tá batendo com a caneta assim, não tá funcionando a caneta. O que tá acontecendo aí, cara? Traz uma caneta, vê se tem caneta aí, traz uma caneta pro irmão aqui. Vem aí, João. Vem uma caneta aí, traz pro irmão uma caneta aqui. Então assim, ó, o pessoal está mais, tá mais apegado com a aparência do que com a essência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não construa a sua identidade mediante a sua aparência, sabe por quê? Olha para a lindeza, não fala nada que às vezes está com bafo. Olha só para a coisa linda que está ao teu lado aí, só olha. E às vezes o que acontece? Tu olha para os teus dentes e tu acha teu dente feio. Tu olha para a tua boca e tu acha tua boca feia. Às vezes tu olha para os teus olhos e tu acha os teus olhos feios. Será que não chegou o tempo de nós definirmos, de estar bem definida a nossa identidade de quem nós somos em Deus? Para parar de querer definir a nossa identidade através da nossa aparência, mas sim porque nós carregamos uma essência. Só tem espinha quem tem rosto, só tem dente quem tem boca, só usa óculos quem tem olhos. E às vezes a gente está com a nossa motivação invertida, às vezes a gente está com a nossa motivação errada. Às vezes a nossa identidade ela está constituída, ela está construída, melhor dizendo, através da aprovação de pessoas. Risca na tua Bíblia, escreve lá na tua casa, Gálatas 1:10. O que importa, agradar mais os homens ou agradar a Deus? Aí a tua identidade, se a pessoa ela não te olha, se a pessoa não aprovou aquilo que você falou, aquilo que você fez, aquilo que você disse, aí a sua identidade já não é mais de filho, você passa a ter uma identidade de órfão. Às vezes a gente está construindo a nossa identidade em cima dos resultados, e hoje as pessoas são consideradas não pessoas. Aliás, dentro das igrejas, eu já vi, aqui nessa cidade eu já vi também, as pessoas não são consideradas pessoas. As pessoas sendo consideradas, sabe o quê? Um número. E quando se considera as pessoas apenas um número, isso é um princípio diabólico e infernal. Isso não é um princípio que vem do alto do próprio Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha, Ele enxerga o quê? Filhos amados de um Pai amoroso e zeloso, ao ponto que Ele entregou o seu único filho por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. A igreja do Senhor, quando ela está despertada, ela tem um posicionamento completamente diferente. Então nós não podemos, irmãos, construir a nossa identidade em cima de resultados. Não construa a sua identidade sobre os seus erros. A sua identidade ela começa no Pai. A gente canta aqui. Para te escutar, estou aqui para me entregar. Estou aqui para ouvir
Declare: não me esqueceu. Não me esqueceu. E nunca me não me esqueceu. Colo me carregou. És um bom Pai, sempre estendeu a mão, nos detalhes me cuidou. Nunca me abandonou. Se esqueceram? Se esqueceram de me amar. O Abba não me esqueceu. Se esqueceram de me amar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Declare comigo assim, ó. O Pai, se nós somos filhos, nós temos que ter um entendimento que se somos filhos, declare comigo, o Pai nos dá pertencimento. A identidade, ela está estabelecida. A partir do momento que tu tem a identidade bem estabelecida, você recebe o quê? O senso, o posicionamento e uma mentalidade e atitudes de pertencimento. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos, Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, deixa eu falar aqui para você. O filho, ele não é apenas alguém que recebe uma bênção. O filho, ele é alguém que pertence a uma família. Deus não apenas quer que você receba algo das mãos dele. Ele quer o quê? Ele quer que você tenha algo muito além de receber algo das mãos dele. Deus quer que você tenha o que eu tenho falado, pregado por muito tempo aqui. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Porque o Evangelho, irmãos, ele não é simplesmente Deus vai resolver os seus problemas. O Evangelho é muito além disso. O Evangelho envolve Deus está trazendo você de volta para casa. As pessoas buscam, eu falei anteriormente, as pessoas são atraídas pela sua própria cobiça. E às vezes elas querem que Deus resolva os problemas delas. Mas quando se trata de Evangelho, de Bíblia, nós começamos a perceber que Deus começa a trazer os seus filhos de volta para casa. O Rafa pregou aqui esses dias, falou sobre o filho pródigo, Lucas 15. O filho que saiu de casa, irmãos, o filho que perdeu tudo, o filho que chegou ao fundo do poço. Mas aí ele chega numa fase, numa etapa da sua vida que ele cai em si, irmãos. Ele cai em si, ele volta, irmãos. Ele começa a ensaiar um discurso, irmãos. Eu vi aquele dia o Rafael falando e eu comecei a pensar. Ele começa a ensaiar um discurso. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí foi falado aqui, irmãos, foi dada a explicação sobre levantar a roupa, sabe, mostrar as pernas, levantar a túnica ali, irmãos. Foi falado, ficou muito claro para nós, ficou impregnado dentro de nós. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o pai correu ao seu encontro. O filho queria atuar como o quê? Como um empregado. Mas o pai continuou recebendo ele, sabe de qual forma? Como um filho.
Então nós não podemos mais ter essa mentalidade, esse comportamento de órfão. O filho, irmãos, ele voltou pensando, sabe o que? Em merecimento, irmãos. O pai estava pensando em quê? Em relacionamento. Às vezes nós voltamos para Deus, voltamos nosso coração para Deus pensando em quem? No merecimento. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes o que o pai quer contigo é só um relacionamento. Quem tem relacionamento tem o posicionamento. Os lares estão sendo destruídos porque não se tem mais relacionamento com o Pai. Os lares estão sendo destruídos de homens e mulheres, hoje é dia dos pais, de homens que estão aqui dentro e não têm o posicionamento como filhos de Deus. Sabe, às vezes de pegar um filho, chegar e dizer, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Para tudo hoje, o pai vai tirar um tempo contigo, nós vamos tomar um café ali, meu filho. Nós vamos tomar um pingado, nem que seja, sabe, um café ali no posto, vamos parar, nós vamos conversar. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu tenho que fazer com as minhas filhas, às vezes, isso. E aí, como é que vocês estão, guria? Vamos sair, vamos dar uma volta. Às vezes a gente tem uma que está um pouco mais acelerada, uma está mais queixosa. Às vezes tem que pegar e tem que dizer, vamos dar uma voltinha. Às vezes a gente apronta, faz as gauchadas. Esses dias eu peguei uma delas, saí, estava um frio. Vamos, minha filha, onde é que tu quer ir? Quero tomar um café lá no Mac, pai. E o café no Mac. Só que quando chegou no Mac, o que ela fez? Ela pediu, pai, me dá um sorvete. Eu disse, sim, o pai te dá um sorvete. Veio comendo sorvete. No outro dia acordou numa gripe, num resfriado que vocês não fazem ideia, dor de garganta. Só que o pai, ele sempre vai querer proporcionar, sabe o quê? O melhor para o seu filho. Eu continuo crendo que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu continuo crendo que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Talvez alguém tenha semeado uma semente do mal, do inferno, no teu coração, na tua mente. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não existe mais lugar para você. Mas o pai está sempre dizendo, filho, volta para casa. Filho, volta para casa. Somente o Todo-Poderoso, Ele pode curar, sabe o que, irmãos? A mentalidade de órfão. Quantos filhos de Deus temos aqui? Mas nós precisamos ser filhos de Deus e ter uma mentalidade de filho de Deus. Mas se temos mentalidade de órfão, só quem pode curar essa mentalidade é o próprio Pai. A mentalidade de órfão, ela produz algumas coisas. Deixa eu falar para vocês. Acabou meu tempo, me dá mais 3 minutos, eu já vou finalizar. A mentalidade de órfão, ela produz algumas coisas. Ela produz o quê? Ela produz medo. Consequentemente, após produzir medo, a mentalidade de órfão, ela produz insegurança. Se produz insegurança, consequentemente começa a produzir, sabe o que, Jonathan? Comparação. E aí se produz comparação, Jonathan, Ivo, aí consequentemente vai começar a ser gerado competição. Se gera competição, vai gerar, consequentemente, uma necessidade constante de aprovação. E se gera essa necessidade constante de aprovação, começa a gerar o quê? Dificuldade de confiar em pessoas. Se não consegue confiar em pessoas, passa a se ter uma dificuldade de receber o amor. E a mentalidade de órfão, após tudo isso, nos leva a tentar, de todas as formas, querer provar o nosso valor. Não para o próprio Deus, mas para as pessoas. O órfão, ele pensa de uma forma um pouco diferente, irmãos. O que eu preciso fazer para ser amado? O filho entende diferente. Eu faço porque eu sou amado. O órfão compete por espaço. O filho entende que existe um espaço, um lugar na mesa que é somente seu. O órfão, ele tem medo de quê?
A orfandade espiritual leva a pessoa a ter medo de perder, mas o filho já sabe que ele tem uma herança. O órfão, irmãos, ele fica correndo desesperadamente, presta atenção. O órfão, ele fica, olha para mim aqui, o órfão ele fica correndo desesperadamente, irmãos, querendo impressionar, enquanto o filho, o genuíno filho que entende que é filho de Deus, ele já aprendeu a descansar. O filho, ele não trabalha para conquistar o amor do pai. Ele trabalha a partir do amor que recebeu do próprio pai. Por isso eu estou falando para vocês que nós somos homens e mulheres, que nós precisamos ter a nossa identidade bem definida, reconhecer essa paternidade, não andarmos mais em orfandade. Uma noite de ceia, eu creio que é um tempo precioso para que nós venhamos a ser curados nessa noite. A Bíblia fala em Salmos 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Toda a experiência, talvez as experiências humanas, elas tenham distorcido a sua visão de paternidade. Mas eu vejo aqui na Bíblia que Deus não é uma versão ampliada das experiências humanas. Ele é o quê? Ele é o verdadeiro, ele é o genuíno padrão perfeito de pai. Mesmo que meu pai erre comigo, eu sei que eu tenho um padrão que é genuíno, que é verdadeiro. Mesmo que eu erre com as minhas filhas, elas já sabem. Eu vou errar com vocês, eu falo para elas, e às vezes lá em casa, irmãos, eu não estou bem animado. Às vezes eu estou lá em casa e elas estão no corre, faz uma coisa, arruma o cabelo, eu não estou bem animado, irmãos. Às vezes eu chego lá e às vezes eu estou meio estressado. Às vezes eu não consigo fechar a minha agenda aqui no prédio, irmãos. Eu atendo às vezes 10, 18, 15 pessoas, e aí não fecha a minha agenda. E aí fica 3, 4, 5 pessoas, e a minha cabeça fica, eu preciso, sabe, como é que nós vamos atender a ler, como é que vamos, às vezes a gente se divide, vai cada um atender para um lado. E aí a gente chega em casa, e aí às vezes a minha resposta, ela não é uma resposta tão branda, Davi. Às vezes depois eu falo, calma, espera aí, só um pouquinho. Às vezes não é, calma filho, espera aí só um pouquinho. Pai, me leva no mercado para fazer uma torta de bolacha que a avó pediu. Calma aí, depois eu te levo, espera só um pouquinho. Às vezes não é, irmãos, eu estou no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e eu também sou pastoreado, irmãos, que nem vocês. Eu também sou humano, que nem vocês. Eu já falei, eu não estou aqui para contar a história da carochinha, ficar contando para vocês coisas bonitas e pomposas. Não, eu estou aqui para compartilhar com vocês vida na vida, é diferente. E às vezes eu também não estou tão animado, eu falo para elas, eu vou errar com vocês, se eu errar com vocês, vocês têm que ter os olhos de vocês em Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Porque aquele lá é o padrão do genuíno e verdadeiro Pai. Então vocês precisam saber quem vocês são em Deus. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Independente da forma que sou tratado, eu sei quem eu sou em Deus. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida aí. Estou aqui, te escuto. Declare comigo. Estou aqui, estou aqui, sussurrando em meu ouvido. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, só para mim finalizar. Quando nós entendemos quem nós somos, que nós não somos mais órfãos, mas que nós somos filhos de Deus, o Pai, Ele nos leva da filiação para um outro ambiente. Presta atenção. O Pai, Ele nos leva da filiação sabe para onde? O Pai, Ele nos leva da filiação para a maturidade. Ser filho de Deus, ser filho não significa permanecer infantil. Ser filho de Deus, Deus não quer apenas filhos que o recebam. O que o Senhor quer e o que está no coração de Deus, Ele quer filhos que amadureçam. Fale para quem está ao seu lado, filhos que amadureçam.
Olha só, a Bíblia diz aqui, ó, Gálatas 4, verso de número 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Aqui eu vejo um processo, irmãos, igreja, um processo de amadurecimento. Porque o filho maduro, ele obedece, ele assume responsabilidade. O filho maduro, ele entende as disciplinas. O filho maduro, ele serve, mas ele também perdoa. O filho, quando ele é maduro, ele cuida da casa, mas ele também protege a família. E o filho, quando ele é maduro, ele carrega o propósito do pai. Aí eu começo a ver na Bíblia e vejo que o filho maduro, ele não vive perguntando o que eu ganho. Ele começa a perguntar: o que eu posso entregar para ti, meu pai? É outra concepção, é outra mentalidade. É uma mentalidade do reino e não é uma mentalidade do império dos homens. A paternidade, ela nos tira da escravidão. A maturidade nos ensina a carregar a herança, irmãos. É diferente. Que você possa ter um relacionamento com Ele, ao ponto de Ele tocar na sua vida e você reconhecer que Ele é um bom pai. E que você não vai andar mais como órfão, mas você vai andar como filho de Deus, reconhecendo a paternidade do próprio Deus, o Todo-Poderoso.